Olá, queridos, eu sou o pastor André Luiz e eu quero começar dizendo: hoje é o dia da tua vitória. Levante a sua cabeça e creia no cuidado de Deus e no seu amor para com a sua vida. Queridos, estamos em 2 Reis, capítulo 8. Eu tenho certeza de que Deus quer falar conosco. Então, eu quero convidar você a ficar comigo até o final. Sim, pois Deus irá falar ao meu e ao seu coração nesta manhã. Então, eu quero pedir a você que compartilhe esta mensagem para que outras pessoas também tenham a oportunidade de serem abençoados pela palavra de Deus. Pegue este texto, compartilhe esta mensagem, dê o teu like e essa ferramenta poderosa que é o YouTube vai entender que essa mensagem é relevante e vai levar a mais pessoas. Então, é só você apertar no joinha e se você não é inscrito, eu quero te convidar, inscreva-se neste canal, ative o sininho para você ser notificado a cada manhã quando colocarmos aqui uma nova mensagem. Vamos à leitura da palavra de Deus, hoje, 2 Reis, capítulo de número 8, do verso 1 ao verso de número 3. Vamos ler. E falou Eliseu àquela mulher cujo filho vidificara, dizendo: levanta-te e vai-te tu e a tua família e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, o qual também virá à terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu que ao cabo de 7 anos a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Queridos, 2 Reis 8 vai nos trazer alguns relatos e eu quero que você redobre a tua atenção aqui nesta manhã, porque 2 Reis 8 relata a volta da sunamita para a sua terra, a morte de Ben-Hadad e o reinado de Jeroão e de Acasias. Queridos, apesar do julgamento que começou a cair sobre Israel, Deus ainda estava cuidando daqueles que lhe eram fiéis a Ele. Então, vem comigo entender como Deus manifesta cuidado sobre a vida daqueles que obedecem à sua voz e à sua palavra. A mulher cujo filho havia ressuscitado foi salva da pobreza por ser avisada de que uma fome atingiria Israel em breve. Ela foi morar em outro lugar durante a fome, mas pelo controle de Deus sobre os eventos, ela recebeu de volta todas as suas propriedades quando voltou para Israel. Enquanto isso, Deus continuava a preparar a Síria para ser um seu instrumento para punir Israel. O rei Ben-Hadad estava gravemente doente, mas ele teria de se recuperado se Hazael não o tivesse assassinado. Hazael então se tornou o rei e Eliseu chorou ao ver o terrível sofrimento que Hazael traria sobre Israel. Pois quando Ben-Hadad está enfermo e sabe que o homem de Deus chegara na Síria, ele pede a Hazael para ir consultar o Senhor através do homem de Deus. E quando o homem de Deus fita os seus olhos em Hazael, que o constrange, ele começa a chorar. E então ele declara todo o mal que Hazael faria quando se tornaria rei da Síria. Agora, o escritor retorna ao seu relato histórico dos reis de Judá e Israel. E o filho de Josafá, Jeroão, que era casado com Atalia, filho de Acabe com Jezabel, tornou-se rei de Judá após a morte de seu pai. E por meio de Atalia, o balaísmo de Jezabel se espalhou para Judá. Que lástima! Agora, a idolatria
se espalhara por todo Judá. E então Joroão certificou-se de que ninguém desafiasse o seu direito de fazer o que ele quisesse, matando todos os rivais prováveis. Ele mata os seus irmãos. Ele mata, como diz a Bíblia, pessoas que eram melhores do que ele. Mas por causa disso e de seu apoio ao balaísmo de Jezabel, ele teve uma morte horrível. Joroão vai morrer de um mal, que Deus irá feri-lo com uma enfermidade em seu intestino, que ele vai morrer cheio de dores até as suas entranhas se partirem. A sua morte e o seu sepultamento é algo tão terrível que ele vai morrer e ninguém vai lamentar a sua morte. Vai ser enterrado na cidade de Davi, mas não será no meio dos reis. Queridos, tamanha era o mal que Joroão causou a Judá. Mas, por amor de Davi, Deus ainda não destruiu Judá. Embora a nação certamente tenha se enfraquecido. Edom ao sul e Líbina na fronteira com os filisteus se libertaram do governo de Judá, enquanto os árabes e filisteus atacavam e saqueavam com grande sucesso a Judá e trouxeram prejuízos a Joroão por causa da sua maldade e por causa da sua idolatria. Deus levantara seus inimigos e agora nós vemos a mão de Deus punindo a Judá. E assim, durante uma dessas invasões, a maior parte da família real de Judá foi morta. O único filho sobrevivente de Joroão é Acasias, e tornou-se rei após a morte de seu pai. Mas, em seu curto reinado, ele provou não ser melhor do que o seu pai. Portanto, ele era dominado por sua mãe Atalia, junto com os parentes dela, que ela trouxera do norte, que havia trazido para o palácio de Jerusalém, ela corrompeu completamente o seu filho, levando-o também para a idolatria. E ele se ajuntou ao seu tio Jorão de Israel na guerra contra Azael da Síria. Quando Jorão se retirou para o palácio de verão em Jeriel para se recuperar dos ferimentos recebidos na batalha, Acasias foi visitá-lo. Queridos, vai terminando o capítulo desta forma, mas algumas lições se destacam aqui. Primeiro, a mulher sulamita, pelo bem que fez a Eliseu, foi abençoada por Deus e recebeu de volta suas terras e uma compensação financeira. Quando abençoamos, somos abençoados. E quando socorremos, somos socorridos. Olha o que diz Provérbios, capítulo 11, verso de número 25, ele diz: o generoso prosperará, e quem revigora outros será também revigorado. Já os reis, Jorão de Israel e Joroão e Acasias de Judá, se uniram para fazer o que era errado diante do Senhor. Queridos, as nossas escolhas de amizade e casamento podem nos levar para longe de Deus. Ah, queridos, fugir de Deus é correr para a destruição, porque ficamos à mercê de Satanás, o destruidor. Veja o que diz o livro de Provérbios, no capítulo 11, no verso 17 e 19, que diz: porque o cruel a si mesmo se fere, e o que segue para o mal, para a sua morte o faz. Oh, queridos, mas quando perseveramos em fazer o bem,
O bem nos seguirá, mesmo que estejamos em terreno inimigo. Devemos sempre buscar a direção de Deus para todas as decisões que precisamos tomar. Tome cuidado, queridos, porque nós temos visto muitas pessoas sendo transpassadas com grandes dores, porque se uniram a pessoas que não tinham nada de Deus. Nós vemos aqui que a amizade e o casamento de Jorão e de Acasias fizeram com que eles se mergulhassem completamente na idolatria e se afastassem completamente de Deus. Que nesta manhã o querido Espírito Santo abra os seus olhos e que abra o teu entendimento e que você possa entender que devemos buscar a direção de Deus para todas as decisões que precisamos tomar, porque o nosso Deus, Ele é Deus de decisões. Então, antes de tomar qualquer atitude, busque a Deus, busque ao Senhor, e Ele vai falar contigo. E eu te convido nesta manhã a buscar a Ele comigo em oração. Ore, querido e eterno Deus. Nessa manhã, Senhor, estamos em oração, porque tudo o que queremos é ouvir a sua voz, é seguir a sua direção. Senhor, então, ó Deus, fala e não se cale, e mostra, Senhor, o caminho. Também guia-nos, ó Deus, pela vereda direita, e mostra-nos a tua vontade, Senhor. Sim, ó Deus, guarda-nos de fazer o que é mal perante o Senhor, e que possamos trilhar o caminho da bondade, ó Deus querido, sim, ó Deus, e da generosidade, porque já aprendemos, ó Deus, que o generoso prosperará, e quem revigora os outros também será revigorado. Então que esta bênção venha sobre nós nesta manhã. Esta é a oração do teu servo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vou ficando por aqui, mas eu quero terminar dizendo: Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém.